Mas, Gani, pegando esse gancho, inclusive, né, dessa forte expansão dos gastos públicos, a gente tem um baixo crescimento, a gente tem juro real muito alto, uma inflação ainda desancorada. Você acredita que isso, num médio ou até mesmo, né, vamos dizer, longo prazo, pode ser um caminho em direção a uma dominância fiscal? Então, isso pode ocorrer. Dominância fiscal é algo que o Brasil já passou por isso. Né? Passou lá no governo Sarney, passou no governo Dilma. 2014. Né? 2014. Então, o que acontece? Né? A política tem... Só para explicar... Basicamente, você tem duas políticas, né? Então, você tem a política monetária e você tem a política fiscal. Política monetária, ela é feita pelo Banco Central. Política monetária refere-se basicamente a colocar e tirar dinheiro de circulação. Quando eu coloco dinheiro em circulação, aumenta a oferta monetária, a taxa de juros cai. Quando eu enxugo liquidez, tiro o dinheiro, a taxa de juros sobe, tá? Política monetária, ela serve para combater a inflação. Tá? Então, primordialmente, né, a gente aumenta a taxa de juros, tira dinheiro de circulação para combater a inflação. É claro que, se a inflação está controlada, o Banco Central não tem motivo para manter a taxa de juros tão elevada, vai colocar dinheiro em circulação, isso aumenta a base de crédito dos bancos, os bancos vão emprestar mais a taxas de juros menores e tem um efeito sobre a atividade econômica, o que é ótimo, desde que não gera um processo inflacionário. Legal. Agora eu tenho a política fiscal. A política fiscal é feita pelo Tesouro Nacional. Tá? Tesouro Nacional, ele faz política fiscal de duas maneiras. Ou ele aumenta e diminui o imposto, né? Então ele quer ser mais contracionista, quer melhorar as contas públicas, ele aumenta imposto, ou ele corta gasto, né? Então você não vai fugir disso. Então você tem ou imposto ou gasto. O que acontece? Quando o Banco Central ele está fazendo um determinado ajuste, então ele está lá com a política monetária alta, né, a taxa de juros elevada, justamente para conter a inflação. Mas se esse governo ele é muito gastador, essa política aqui passa a não ter muito efeito para conter a inflação. Por isso que se chama dominância fiscal. A taxa de juros passa a ter pouco efeito. E aí, esse aumento do gasto público ele tem dois efeitos. Ele tem um efeito de uma própria pressão de demanda via gasto. Então ele pressiona a demanda, se eu não tenho capacidade produtiva, não tenho oferta suficiente, isso pega nos preços, preços aumentam. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essa política monetária perde a sua eficácia no combate à inflação. Então, a política fiscal gastadora, expansionista, ela pode ter dois efeitos perversos. Um, o remédio não faz efeito, e outro, eu potencializo a doença também. Né? É como eu gosto de fazer uma analogia com álcool. Imagina o seguinte, você está doente, está com o corpo debilitado, e aí você toma muito álcool. A tua imunidade cai, né? Falam que o álcool, eu não sou médico, mas né, conversando com o médico, é imunodepressor, então a tua imunidade cai por conta do álcool. E o álcool pode eventualmente cortar efeitos de antibióticos. Então, é mais ou menos isso que o excesso de gasto público faz. E como é que a gente começa a perceber isso? Na curva de juros. Então, a gente percebe prêmios muito elevados na curva de juros. E aí a política monetária começa a perder a sua eficácia. Hoje a gente vive isso? Ainda não. Né? Mas, se a gente continua numa trajetória explosiva dos gastos públicos, né, essa situação vira e mexe, ela volta a aparecer no Brasil. E ela é muito ruim, Paula. Por que ela é muito ruim? Porque ela pune principalmente o mais pobre. Não dá para eu falar em responsabilidade social, quero dinheiro para saúde, educação, Bolsa Família, etc., sem responsabilidade fiscal, por uma simples razão. Porque não vai ter dinheiro. Né? Então, não vai ter dinheiro. Mas não paga dinheiro. Não paga dinheiro é o colapso do país. Então, começa a sobrar pouco dinheiro para investimentos. E um outro ponto, as taxas de juros elevadas penalizam quem? O pobre. Porque vai penalizar porque ele compra a prazo, ele vai ficar inadimplente. Casa financiada. Casa financiada, ele pode perder a casa. A atividade econômica ela diminui, aumenta o desemprego, as classes mais vulneráveis são geralmente as primeiras a serem atingidas, porque o nível de qualificação acaba sendo menor, a inflação mais elevada penaliza o pobre, a pessoa lá de classe média, rico, consegue comprar, né,
diversificar uma carteira de investimento, comprar ações, títulos do governo atrelados à inflação, ações que repassam nos seus preços, consegue fazer uma proteção melhor. E o pobre, que mal consegue poupar, né? Não tem dinheiro, não sobra nada para poupar, ele tem o salário dele. Então, a falta de responsabilidade fiscal, e esse é um pensamento crônico no mundo, principalmente no mundo subdesenvolvido, assim, no países da América Latina, em governos populistas, de que, não, vamos gastar mais, né, para melhorar a vida do pobre. E às vezes o efeito é justamente o contrário. Quer dizer, o excesso de gasto que você está fazendo, você está piorando a situação dele. Uhum.